Ô Marcelo, vamos falar da Sul-Americana. O que você acha aí do cruzamento do Fluminense, pegar o Bahia? Eu acho que ficou bom pro Fluminense. Não é só o Bahia, né? O Bahia e o América de Cali, que é jogo duro também. Sim. Cara, eu achei que o Bahia é bom time. Bom time, tá? Ele veio da Libertadores, tá em estava no grupo brasileiro. Exatamente, estava no grupo da morte, né? Grupo F ali da morte, complicado na Libertadores, tinha Atlético Nacional da Colômbia que vai pegar o São Paulo, o Nacional do Uruguai e o próprio Bahia, além do Inter. Era um grupo muito difícil, o Bahia na primeira perna foi muito bem, na segunda perna foi muito mal. Fez os pontos todos no turno de ida e na volta perdeu tudo. Cara, se confirmar esse confronto tricolor, Fluminense e Bahia, eu acho que seria um jogo pau a pau. Eu também acho. Eu não vejo favorito assim. É fulano. Alguém pode falar, acho que 51-49, 52-48 para um lado para o outro, mas sem... tá querendo ficar no muro, não quer ficar mal. Não, real, eu acho que é pau a pau. Assim como eu acho o pau a pau, já antecipando, que acho que ele vai falar na sequência, sim. Copa do Brasil, Fluminense e Inter. Sim. Pau a pau. E daqui a 2 meses muita coisa para mudar. Ainda tem isso. A única vantagem é que os 2 jogos o Fluminense fecha em casa. E eu acho isso vantagem. Isso ajuda. Eu não gosto do Fluminense jogar o segundo jogo em casa. Eu tenho péssimas lembranças disso na história do Fluminense. Tanto é que a Libertadores julga isso como vantagem, porque quem faz a melhor campanha tem essa prerrogativa. Mas é uma vantagem. Você pode jogar mais relaxado na casa do adversário, mais fechado e fazer o resultado aqui. Não é isso? Sim. Eu concordo contigo. Depende também da qualidade do time, né, cara? Eu acho que o momento também pesa muito. Mas o jogo na Fonte Nova vai ser jogo difícil. A galera tá achando que é carne assada. Não é não, gente. O Bahia tem um bom time, tem bons jogadores e até lá pode se reforçar mais. Bom técnico. Pode se reforçar mais daqui a 2 meses, entendeu? A gente tem que ver como que vai estar o Fluminense também. Grupo City, né? A gente sabe como que é. A gente tem que ver como vai estar o Fluminense, que reforços vão chegar no Fluminense. Hoje eu digo que é um jogo duro pra gente. Não vai ser jogo fácil. Eu acho o jogo bastante complicado. Pra mim, no meu modo de ver, era um dos piores adversários que o Fluminense poderia pegar, junto com o Atlético Mineiro. Que eu acho que era um dos piores. E o Del Valle, né? O Atlético Mineiro é um adversário chato. Historicamente chato. Fluminense. Adversário também bom time. Chato. Embora não esteja jogando tudo que pode. Não. Exatamente. Mas como eu falei, 2 meses pode mudar muito. Eu acho que o Bahia realmente não é nenhuma baba, é um time que vai ser competitivo contra o Fluminense, mas também acho que a torcida vê muito com esses olhos de que vai ser mais fácil por conta do goleiro do Bahia, né? O Marcos Felipe, ator ex-tricolor, moleque de Xerém. Então, assim, existe todo esse confronto de que a torcida fala, perde o time quem tem Marcos Felipe no gol. O Marcos Felipe é um goleiro que, inclusive, vou até falar aqui, vai ter muita gente que vai me xingar. Eu adoro o Marcos Felipe, eu acho que é um goleiro que tem muito lastro ainda, é muito desconfiado, muito inconstante, isso que estressa, mas já salvou o Bahia diversas vezes na Copa do Brasil, inclusive pegando pênaltis decisivos, e tudo pode acontecer. Quem garante que vai ser no jogo contra o Fluminense que ele vai falhar, entregar um gol, ou que ele vai fazer uma grande partida e tirar todas as bolas? Ninguém sabe o que vai acontecer. Mas também existe um outro lado da moeda, que é o América de Cali, né? A gente tá dando o Bahia como certo, e ninguém sabe o que vai acontecer. Sul-Americano é muito imprevisível, a gente viu isso, eu sempre bato na tecla de que o Cruzeiro foi eliminado pra um grupo que ninguém deu nada. O Mushuki Runa se alguém falasse isso antes era impossível. Exatamente. O Mushuki Runa é um time desconhecido que tá fazendo história. Então, assim, existem vários fatores e Sul-Americano é sempre muito louco, porque são times que chegam pra fazer história mesmo. São times que chegam com vontade de vencer e com vontade de se classificar e conseguir alguma coisa. Porque pra ali, né, tudo. Pra gente, Sul-Americano é o quê? É um rebaixamento da Libertadores. É um prêmio de consolação. Não acho não. Acho que mudou isso. Eu acho assim, eu concordo com o que ela tá falando, porque assim, o teu time classificou pra Sul-Americano, o torcedor é torto. Mas pra quem caiu, né? Não, quem vem da Libertadores. No Brasileirão no interior também. Normalmente é o cara que fugiu do rebaixamento e ficou ali. Sabe o que eu acho, Marcelo? Mas depois que começou a parada e pegou, aí chegou no mata-mata, é outra história. Outra coisa. Mas deixa a Esther concluir, em cima do que ela tá falando aí, depois que a Sul-Americana passou a classificar para a Libertadores, eu acho que mudou o cenário e entrou a Recopa, mudou um pouco o cenário. Claro, mas tô falando assim, que na tabela ninguém quer ficar na pré-Libertadores ou na Sul-Americana. Todo mundo quer entrar pro G4, todo mundo quer ficar. Claro que pra gente, pro cenário que a gente tava no passado, pegar uma Sul-Americana foi maravilhoso. Eu comemorei, ninguém tava nem pensando nisso. Todo mundo tava querendo se livrar do rebaixamento. Mas a gente conseguiu ainda. Mas assim, mas o que eu tô falando é que pra gente, a gente almeja cores maiores, e pra esses times como o Chucky Runa, ou Caldas, São José, qualquer um deles, eles almejam a Sul-Americana porque é um título realmente possível pra eles nesse cenário, nesse contexto. Nesse teu ponto de vista, eu concordo contigo. Lógico, a gente queria
tá disputando a Libertadores. Mas eu acho que aqui no Brasil, eu vejo só aqui no Brasil, o Marcelo pode falar mais do que a gente, que ele viaja mais do que a gente para narrar jogos. Eu vejo esse tipo de, não vou te falar preconceito, mas olhar de cara torta a Sul-Americana, mais a gente, nós brasileiros. Sim. Na América do Sul a gente não vê isso. Eu estava até vendo no PVC ontem falando isso na UOL, justamente isso. Pô, se o time se classifica pra Sul-Americana é vergonhoso. Se o time é eliminado na Sul-Americana é vergonhoso. Então vocês têm que decidir. É porque assim, eu acho que existe todo um contexto. Por exemplo, se o time tá brigando lá em cima, lá na tabela do Brasileiro o tempo todo, aí do nada despenca, cai pra Sul-Americana, o torcedor fica assim, nossa, o que aconteceu? Perfeito. Agora, se foi o nosso caso, que a gente lutou, saiu do rebaixamento, conseguiu a Sul-Americana, cara, vamos lutar pra buscar esse título. Ou na Libertadores também. O Bahia, ele cai, mas ele cai em pé, porque ele cai de um grupo extremamente difícil, de um grupo que realmente... O mais difícil. Era muito difícil dos brasileiros, os dois brasileiros se classificarem, né? Foi até uma infelicidade, aí entra de novo, né? Os 2-1 que o Bahia levou contra o Inter. Infelicidade do Marcos Felipe total. 2 gols na conta dele, então tem todo esse contexto, como eu falei pra vocês. Então ele cai em pé. É diferente de um time que foi, assim, espancado. Por exemplo, se o Botafogo caísse da Libertadores, ele não ia cair em pé. Ele ia cair derrotado, porque isso é uma coisa humilhante. O Botafogo, num grupo fácil daquele, cair na Libertadores em casa, por cima com o último jogo. Atual campeão da América. Né? Atual campeão da América. Então, acho que tem todas essas questões de contexto. Mas, assim, eu também não vejo o Bahia já classificado. Existe o América de Cali, claro que é limitado, mas é um time difícil, é um time que... Tá invicto ainda. É um time que... não tecnicamente não é aquele primor, mas é um time que dá umas arranhadinhas ali, tira uns pontos ali preciosos, tira uns gols ali da caixa. Então tem todo esse contexto. Mas pra mim, realmente, como eu concordo com o que vocês falaram, é um confronto muito difícil. E tem que ver também o grau de interesse que o Bahia vai estar também nessa Sul-Americana. Eu acho que o Bahia vai vir com tudo, porque é um título sul-americano. Qual que é a prioridade deles na temporada? Eu acho que... Boa pergunta. Minha visão, lógico, o torcedor do Bahia que estiver vendo, comenta aí. Mas eu acho que o Bahia vai vir com tudo, porque é um título sul-americano, uma coisa que o Bahia não tem. E em relação a gente... O Bahia foi o primeiro clube da Libertadores brasileira a disputar lá atrás, por isso que eles lembraram, o Pioneiro voltou e bateram bastante. Exatamente, eles foram campeões em 58, né? Primeiro, né? 58 ou 9. 58 ou 9, foi por aí, foi do Santos do Pelé até que eles ganharam. Mas o que acontece? Eu acho que a Sul-Americana, agora vindo pra gente, eu acho que a Sul-Americana é um título bastante importante pra gente, o mais acessível que a gente tem esse ano. A gente tem a possibilidade de conseguir a tríplice coroa da Sul-Americana, né? 23 Libertadores, da América do Sul, desculpa. Libertadores 23, Recopa 24 e Sul-Americana 25. Quem sabe Recopa, o da Recopa em 26. Né? Eu já penso assim, eu acho que todo título sul-americano é muito importante. Não importa qual seja o título. Se a gente tá disputando, a gente tem que ganhar. Quer levantar taça, meu amigo. Com certeza. E essa história da tríplice coroa continental, o torcedor tá batendo bastante nessa tecla. Tá pegando isso aí. Eu percebi a gente fez essa matéria lá no pré-clássico contra o Vasco. E o torcedor tá falando bastante sobre isso. E o Fluminense, se eu não tô enganado de cabeça, é o segundo clube brasileiro que mais vezes disputou a Sul-Americana, só atrás de São Paulo, se eu não estiver enganado de cabeça. Cheguei a pesquisar isso na época do sorteio. Então é um time que que disputa com frequência a competição, e quanto mais você disputa, naturalmente você tem mais chance de chegar em instâncias grandes. Já atrás, na década retrasada, bateu na trave 2 vezes e agora já fez na Libertadores, quem sabe agora na Sul-Americana também. Só um detalhezinho, eu tava olhando para nossa arte aqui das oitavas, tem 2 bicampeões da Sul-Americana que estão vivos. O Independente Del Valle, que vai pegar o Vasco, e é um time chato. Formador de jogadores, estava até dando uma estudada para fazer um vídeo sobre isso hoje. O Del Valle é um time que forma muitos jogadores aqui no continente, para clubes o Hincapié do Leverkusen foi formado no Del Valle. O Moisés Caicedo do Chelsea, o Sornosa ainda está lá, ex-Fluminense, ex-Corinthians. E o Independente, o Rei de Copas. São os 2 únicos bicampeões vivos na Sul-Americana. O Independente passou direto, então está aguardando o seu adversário nas oitavas de final. Então tem 2 bicampeões da Sul-Americana vivos ainda. Ainda bem que a gente não pega o Independente na final, porque o Independente nunca perdeu uma final de Copa da Sul-Americana e Libertadores, né? Todas as finais que eles chegaram em Copas, eles venceram. É isso aí. Deixa eu dar uma passadinha no chat aqui. O Extremidade Tricolor, boa noite para a galera do Flu Resenha e boa noite para Marcelo Azan, like deixado. Marcelo é um dos grandes narradores atualmente. É muito elogio para você. Manda um salve para a galera do Extremidade que fizeram também o convite para participar da live deles. Muito obrigado também. Quem sabe a gente consegue. Beta, gente boa. Fita Flu na área, grande Fita, que participa aqui também do Flu Resenha, faz parte da mesa. Marcelo Azan, voz de locutor raiz, mas lembra a voz do PVC.
Beto Flu, grande Lembrar do PVC, elogio, tá bom? Isso aí. Boa, cara, o cara é absurdo. Porra, né? O Beto Flu, grande Azan, esteve no Vilela, foi show. Isso aí, assisti também. Felipe Camargo, Márcio, vai falar bem do Thiago Silva hoje? Não sei, vou ver ainda. Vou ver aqui ainda, vou pensar aqui ainda, tá? O Sagat 903, boa noite, galera do Resenha. Que convidado de peso, ele tá dando show nas narrações do Fluminense. Beto Flu sempre ouve o Azan no celular, narra muito bem, show de bola. Caramba, é muito elogio, hein? Ian Oliveira, parabéns, Flu Resenha, por essa convocação de peso e que é uma das maiores revelações da narração brasileira, chamado Marcelo Azan. Parabéns. David Guimarães, quero ver o Azan cantar a transmissão, a música do São Paulo. Como é que é? Aracacã. Barão? Nossa, isso aí viralizou. Viralizou uma parada. O Conselho Deliberativo do São Paulo é uma música muito das antigas que os caras faziam uma cantoria que você vê, parece até outro dialeto, outra língua, outro idioma. E aí é um grito muito raiz do São Paulo. Parece um raca? É, exatamente. Tipo isso, da NFL, do futebol americano. Parece que tá invocando alguma coisa. Tipo que o Vasco faz com casaca. Casaca. É mesmo. Exato. É mesmo ritmo. Esse aí vai ser mais difícil. É bem mais difícil. O Gabriel Santos tá lembrando aqui, né? Que o Bahia foi campeão brasileiro em 59. Obrigado, tá, Gabriel? Obrigado, tá? Boa. Aqui cima do Santos do Pelé. O chat aqui tá sempre atento aqui. O Ian Oliveira, que é membro do canal, falou: Azan, vai gritar Fluminense campeão da Sula, eu creio. Eu também tô achando, cara. Assim, chance tem. Tem. Eu acho que tem todas as condições. O Fluminense tem time, tem elenco para tentar chegar e disputar as finais se continuar levando a sério a parada. É a questão. Tem que ver como é que determinado momento da temporada vai tratar. Vai continuar sendo prioridade ou não? Porque aí, se você divide a atenção, fica mais difícil. Eu acho que tem que ser prioridade pra gente. Eu acho que tem que ser o Fluminense. As Copas, né? Eu acho que o Fluminense só não faz a semifinal fora de casa se for com a Alianza Lima, né? Não, Universidade Católica do foi a melhor Equador. Campanha. Passou com a quinta, a melhor campanha? O Fluminense passou com a quarta. Quarta. Mas assim, qualquer adversário sem ser Universidade Católica, o Fluminense decide em casa. A verdade, assim, pra mim, não ser vocês, óbvio que o viés de vocês está voltado pro Fluminense, mas olhando pros clubes brasileiros que começaram a Sul-Americana, me surpreendeu. Melhorou muito. Me surpreendeu os brasileiros que saíram. 3 de cara, assim, logo de cara, na fase de grupos. Claro, e aí vem a galera da Libertadores e mistura tudo. Mas eu achava que o Cruzeiro jamais podia imaginar. Surreal. Runa. E não tá mal, né, no Campeonato Brasileiro, pelo contrário. Tá brigando por tá ajeitando e tal, contratou muita gente, talvez natural pelo tempo de encaixar as coisas. Corinthians também fora, o Vitória, o Grêmio passando dificuldade. O Grêmio, fiz jogos do Grêmio contra o Godoy Cruz na estreia do Mano Menezes, que vocês conhecem bem. Cara, o Grêmio tem um time muito abaixo da sua tradição, da sua história. Tá sofrendo demais. Vai pros playoffs, vai sofrer também, mas não só. O gremista quer fugir do rebaixamento. O pensamento dessa temporada do Grêmio é não ter problema e ficar na zona de baixo. Então, assim... E o Galo é um elenco que acho que pode jogar muito mais do que tá jogando. Então, o Galo, o Bahia, o Fluminense... O próprio Vasco, nos playoffs, você pega um adversário muito difícil, mas se chega ali na frente do mata-mata, os times brasileiros eu acho que tem condição de avançar mais. Eu acho que o Vasco não passa pelo Del Valle, não. É um adversário complicado. Eu acho que é a cara do Vasco passar pelo Del Valle e perder pro Muscuruna. Acho que é a cara dele. Não sei não, cara. Não, falando sério agora, não, falando sério. O Del Valle é um time que elimina É muito chato isso aí. Não, falando sério. Venceu o Flamengo na Recopa, venceu o São Paulo, tava lá em Córdoba na final da Sul-Americana em 2022 e ganhou do Colón em 2019. Então ganhou 3 títulos continentais nos últimos anos. Eu acho, é um time tradicional também do Equador. Eu acho o seguinte, os adversários que a gente, tirando assim, que a gente vai pegar um adversário difícil, eu achei que a gente faltou um pouco de sorte no sorteio, mas o Vasco, se você olhar, o Vasco pegou um adversário dificílimo também. O Grêmio, cara, sinceramente, os jogos que eu vi do Grêmio, eu não vejo o Grêmio passando pela Aliança Lima. Isso é uma opinião minha. E o Atlético Mineiro, não, o Atlético Mineiro passa. Eu acho que dos brasileiros o Galo ter ido pros playoffs foi uma grande surpresa pra mim. Cara, empatado daquele jeito com o Cessiano em casa, né, cara? Só tinha que ganhar em casa pra passar direto pras oitavas e tem time pra isso. Mas, e o grupo não é dos mais fortes, não é. Então, assim. E se você olhar o elenco do Fluminense foi o único que amassou a fase de grupos, digamos assim. Porque se você olhar, o Fluminense poupou a fase de grupos inteira. Jogou com molecada. Teve o jogo lá na altitude que foi só. Pegaram o Xerém e falaram, vai, sobe no busão, vem todo mundo pro avião. O Renato ia, todo mundo foi pro Xerém inteira foi lá pra altitude e ficou a galera aqui, a cavalaria. Então, assim, o Fluminense poupou e deu certo. O Luffy tá falando aqui que o Fluminense é campeão da Sul-Americana em cima do Vasco.
Tomara. Seria boa, seria lindo. boa. Tem essa possibilidade dessa final? Tem. Eu não olhei o chaveamento. Só encontra o Vasco na final só. O Vasco tá do outro lado. Na final, o Vasco tá do outro lado. O Vasco tá do outro lado. Não tem. Então, assim, o foco, acho que o Fluminense tem que ser a Sul-Americana. Acho que a gente já fala isso há algum tempo aqui, né? E eu vou te falar. Que é o nosso título possível, eu acho, esse ano. Com o elenco que a gente tem, com esse problema de ataque crônico que a gente tem aí. Eu acho que o Fluminense tem tudo pra pegar. Se o Fluminense chegar até a final, o Fluminense tem tudo pra fazer um jogo no Brasil e o restante dos jogos até a final na Argentina. Porque se a gente passa pelo Lanús, Bahia, né? Ou Central Córdoba. O Lanús ou Central Córdoba. Depois o Independente, que é o mais fácil, o mais forte de lá, né? É. A outra chave. Sim. Então a gente tem Desse tudo lado. desse lado nosso, e a né? final vai ser na Bolívia sem altitude. Santa Cruz de la Sim, Serra. Sim, Já foram pra lá, não? Não. Não. Santa Cruz de la Serra não fui. tem altitude, galera. É nível tranquilo. O pessoal Tranquilo fica lá? falando que Já. o pessoal fica falando, não, vai jogar Bolívia. Lá não tem altitude. Não Eles tem. Não iam fazer Já isso. estive lá, é tranquilo. Agora eu não sei a capacidade do estádio. Eu também não porque sei. assim, movimentar a torcida pra ir lá pra Sim, Bolívia. Sim. Fica imaginando. Acho que o Vilela comentou que ele já chegou a fazer algum deslocamento, mas que pelo que ele viu, achava que até a final eles vão ter que dar uma melhorada, que não tava aquelas coisas, pelo que ele viu. Estádio lá eu nunca fui, porque os times normalmente vão pra lá e de lá vão pra altitude. Esse é o cronograma normal dos times brasileiros quando jogam na Bolívia. E quando você sai também do eixo Rio-São Paulo... capacidade. 35 mil, né? Boa, E quando você sai de Brasil e Argentina, realmente para você encontrar estádio, né? O Chile tem. O Santiago tem legal, o Monumental ali do próprio Colo-Colo. A Argentina tem, né? Não, eu falei ele Argentina falou e da Brasil. Argentina, sim. Argentina e Brasil. Eu sei que os amigos meus foram na final do Flamengo lá com o Peru, foi terrível, né? E Montevidéu, o Centenário, Uruguai. E tem o Eu do tava lá em Penharol 21. também, né? Sim, o campeão Del Siglo, mas que é você- mais afastadão. Assim. É tipo a Barra aqui no Rio de Janeiro. Mas pra você galera que conta nos mas dedos de uma afastado. mão, né? Você conta nos dedos Sim. de uma mão. É. São poucos. Aqui no no Brasil. Uruguai, Centenário e esse campeão Del Siglo são capazes assim de receber uma final desse tamanho, mas não é fácil mesmo. Monumental é espetáculo, mas aí todo ano Monumental não dá. Não, todo mundo Maracanã também não. Agora uma observação aqui, Vilela que agradece não ser na altitude, né? Nossa senhora. cara. Que é o balão de oxigênio, Vilela, fazendo live com o balão de meu oxigênio amigo, do Ele lado. fez live com balão de Tem um oxigênio? tempo atrás aí ele fez uma live com Não, balão de ele leva oxigênio sempre do pro lado. hotel, ele leva sempre, meu amigo, vamos fazer academia, meu amigo, fazer cardio, meu amigo. Hoje tem esfirra, Vilela. Hoje. Conversei muito hoje com ele no privado sobre isso. É. Conversei muito com ele, que ele é mais novo que eu, tem 59. Tem que se cuidar, cara, tem que se cuidar. O Botafogo tá ganhando de 1-0 aqui do Ceará, que o Beto falou. Aí o nosso aqui, operador informou fica aqui. feliz. Tá vendo o jogo, né, operador? Não tá passando pra mim. Mariane Vulgo Defante da Casa TV, igualzinho. igualzinho, Defante. cara. Idêntico. Ele, o nosso amigo operador aí é glorioso. É glorioso, cachorrada. No meu tempo era cachorrada. Fala, galera, beleza? Esse aqui é o canal Flu Resenha. Então já sabe, curte, compartilha e se inscreve no canal. Valeu? Tamo junto, vê se Fluminense. Abraço, galera.